pessoal! Estou novamente em São Paulo para mais entrevistas do nosso quadro Book Aberto. E vocês tanto pediram e finalmente hoje estou com ele, Alisson Correia. Tudo bom, Alisson? Tudo ótimo, Luana. Obrigado pelo convite. Já gostei do nome, hein? Book Aberto. A gente que agradece você pelo seu tempo, por estar recebendo a gente aqui para essa super entrevista. E para a gente começar, conta aí, como você conheceu o mercado financeiro? Olha, só tá com o tempo? Vamos, bora! Pô, o mercado financeiro eu conheci em 2003. Eu tinha, lá pelos meus 16 anos, procurando trabalho no centro de São Paulo. Aqui em São Paulo, no centro, né, era a época onde se procurava emprego, eram as agências de trabalho, né? Você levava teu currículo, distribuía ali, quem te chamasse, beleza, né? Naquela época precisava trabalhar. E passei pela Praça Antônio Prado, onde ficava a antiga, quer dizer, a Bolsa ainda fica lá, né? A Bolsa de Valores de São Paulo. Ela ficava ali no centro. Né? Então, naquela época, as agências eram tudo por ali. Vi um monte de cara com roupa colorida, um monte de crachá gigante, com os telefones grandes, andando pela rua mesmo, pela praça. Eu falei, caramba, que coisa interessante. Eu me aproximei de um, falei, cara, o que é isso aí? Ele falou, cara, isso aqui é a Bolsa. Eu falei, legal, aquilo que aparece na TV, que dá pra ver a galera gritando no telefone, é isso. Eu falei, eu tava mandando o currículo, eu perguntei, como é que faz pra trabalhar aqui? Cara, pra você trabalhar aqui, você tem que ir nas corretoras, tem que mandar currículo. Eu falei, legal. Naquela época, a grande maioria das corretoras eram lá no centro de São Paulo e na Paulista. Aí eu peguei um livro com o nome das corretoras, fui distribuindo nos endereços também. Falei, bom, já que estou mandando currículo, por que não? E uma me chamou, né, pra encurtar a história. Uma me chamou, enfim, eu tive minha primeira entrevista, foi com uma coisa muito maluca, numa corretora pequena, corretora chamada de Bran, era corretora pequena, mas bem tradicional da época, e corretora de italianos. E, enfim, eu lembro que o meu chefe perguntou, né, até então, por que você imagina que você tem perfil para trabalhar no mercado? Foi uma coisa assim, foi uma entrevista de meio minuto. Falei assim, porque acho que eu tenho um perfil, ele legal. Fez uma bolinha com o meu currículo e beleza. Eu falei, bom, cheguei em casa, falei, cara, beleza, mais uma entrevista. Eu tava fazendo muitas entrevistas na época, mas ele me chamou, né, me chamou e tal. Eu comecei assim no mercado, na mesa de operações. Então é muito engraçado isso, porque as pessoas hoje veem a gente no mercado, a gente com uma certa influência, vê a nossa história. E as pessoas falam, cara, como que você entrou, né? Como que você escolheu a bolsa? Como que faz? Parece que é uma coisa que você premedita, que você estuda muito para conseguir. Na minha vida, simplesmente aconteceu. Então eu não me preparei para isso, não estudei imaginando que um dia ia cair na Bolsa de Valores. Foi muito o acaso mesmo. Você não tinha, assim, quando você começou no mercado financeiro, você não tinha nenhuma... A sua única pretensão era arrumar um emprego. Perfeito. Eu brinco que se naquele dia eu precisava tanto ajudar minha família, que se naquele dia eu tivesse arrumado um trabalho, sei lá, de vendedor, de pintor, do que fosse, eu teria pegado, porque eu precisava trabalhar, né? Nós tínhamos acabado, recentemente a gente tinha chegado no Brasil, que eu sou peruano, meu pai é peruano, casado com uma carioca, eu nasci no Peru, fui criado lá. E aí, com os meus 10 anos, 12 anos, eu cheguei no Brasil. Então, assim, a gente, enfim, chegou quebrado, meio que fugido do país. A história é outra história longa, mas aí eu precisava trabalhar para ajudar. Então, enfim, simplesmente parei lá, mandei currículo para várias, essa corretora me chamou, essa corretora me contratou. E aí começou uma experiência muito maluca na minha vida, que nunca mais saiu de mim, né? E quando você foi para a mesa de operação, como é que foi esse início de aprender algo completamente novo, que você não conhecia, era só daquela coisa de ver as pessoas ali na televisão, com aqueles telefones? Como é que foi esse processo de aprendizado desse universo doido que é o mercado? O primeiro ponto estranho foi que eu queria, porque exatamente, eu tinha esse lado da imagem da galera gritando, do pregão, né? Então eu imaginei que eu iria trabalhar lá. Só que quando eu vi, eu tava numa mesa de operações, com um monte de tela, um monte de cara gritando nas mesas. Eu falei, eu queria trabalhar no pregão, não aqui, mas enfim. A oportunidade era para ser estagiário da mesa. Ok. Então eu fui aprendendo o que eram os ativos, quais eram os produtos que eles negociavam, como que eles compravam, como que eles vendiam. Eu tive uma grande vantagem, que eu digo que para mim foi uma grande felicidade, de ter entrado, numa corretora pequena, e 2, numa corretora de traders. Então a nossa corretora era um pouco diferente da grande maioria, as corretoras de banco, tudo que tinham
inúmeros clientes institucionais, clientes estrangeiros. A nossa era pequena. E o fluxo deles, né, o ganha-pão da corretora era tudo em cima de day trade, era acima de operação, especulação em bolsa. Então, pô, aquilo foi muito louco, assim, porque eu falei, cara, que doideira, né, meu? O cara compra a 1, vende a 3, daqui a pouco ele já tá vendendo a 10, comprando a 8. Fala, cara, que parada mais maluca. E aí, claro, foi uma surpresa muito boa, mas eu achava... Depois que eu aprendi a fazer as operações de mesa, de back-office e tal, começou a ficar chato ali, porque eu falei, cara, eu quero ir pro pregão. Porque nós ficávamos ouvindo, nós ficávamos ligados com o pessoal que ficava no pregão na roda. E, pô, aquela gritaria e tal. Eu ficava enchendo o saco do meu chefe, falava, cara, eu quero ir pra lá, eu quero ir desse pregão. Ele fala, por que você quer ir pra lá, cara? Ali só trabalham os retardados. Eu falei, talvez por isso que eu quero ir pra lá, né? Eu falei, quero ir pra lá. Então, de tanto encher o saco dele, ele um dia falou, você tem certeza que você quer? Eu lembro das palavras deles foram o seguinte, falou, cara, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, cara. Ele falou isso só pra mim, falou, você tem certeza? Eu falei, cara, tenho. E nunca mais foi. Por quê? O que aconteceu? Por que a vida nunca mais foi a mesma? Porque quando eu cheguei no pregão, pensa assim, você chega no centro de São Paulo, certo? O pregão, você descia 1 subsolo, 2 subsolos, 3 subsolos, então assim... O pregão da Bolsa de Valores na época era praticamente numa caverna. Você não sabia se estava chovendo, se estava sol. Nós ficávamos com 2.000 pessoas. Então você imagina o meu primeiro impacto, né? Eu chego no pregão com 17 anos, né? Então quando eu desci no pregão, eu era primeiro que eu era novo pra caramba. E, cara, era um trabalho super agressivo. As pessoas eram... eu falo que era um hospício organizado. Tinha muitos trotes, né? Então imagina 2.000 homens juntos num espaço pequeno, é como se você estivesse chegando numa cadeia. Então quando você chega novo, você é um cara recente, um novato, que lá eles apelidavam carinhosamente de cabaço. Então falava, olha lá, tá chegando mais um cabaço. Tipo, você apanhava, você passava por trotes, você tinha que fazer, por exemplo, deita no chão e imita um ovo frito. Você ficava deitado no chão tremendo e 500 caras fazendo como se fosse uma frigideira, atacando papel como se fosse sal. Umas coisas que, mano, hoje em dia seria pauta de fantástico. Nossa, de bullying. Seria bullying total. Naquela época era tipo, eu passei por semanas, assim, coisas assim. Então esse foi meu primeiro impacto do pregão. Então eu chegava, juro pra você, camisa rasgada, sem botão, eles arrancavam o botão. Era bruto a parada. Então imagina você chegando em casa, mas e aí, filho, como é que foi, né? O teu primeiro dia lá no pregão. Pô, mãe, foi ótimo, foi né, muito mano? Costela doendo, não podia falar. Então, naquela época, eles tinham um refeitório onde os auxiliares de pregão, só para ficar claro, o que tinha naquela época, né, que muita gente não conhece. Você tinha praticamente 2 funções no pregão, os operadores, que eram aqueles caras que gritavam, compravam e vendiam, e você tinha os auxiliares. Os auxiliares ficavam com o jaleco vermelho, pegando as anotações dos operadores e confirmando com os outros auxiliares. Eu comprei de você Itaú, beleza? Você falava com o auxiliar do Itaú, vocês confirmavam a negociação, assinavam, e depositavam num tobogã as boletas. Então era um processo um pouco demorado, mas era muito interessante, porque, cara, era uma função que não demorava muito para você aprender, né? Você começou como auxiliar? Eu comecei como auxiliar. Eu comecei como auxiliar de mesa, depois eu fui pro pregão, eu fui auxiliar de pregão, mas... Então, o meu primeiro impacto não foi já o trabalho, foi sim ficar sendo zoado, passando por trotes. E o pessoal que trabalhava na minha corretora falava, cara, é normal, aguenta isso aí. Você falava, cara, não é possível, bro. Mas sobre esse ambiente de tensão, você pensou assim, o que eu tô fazendo aqui? Não quero voltar, quero voltar lá pra mesa de operação, para aquele ambiente um pouco mais tranquilo. Como é que foi? Não, você falou, não, realmente é isso aqui que eu quero, vou aguentar. Então, eu acho que um pouco, juntou um pouco a minha situação de vida, né? A necessidade de trabalhar, eu não podia me dar o luxo de falar, não, poxa, estou sendo bullyingado, eu não tinha essa opção. Eu conheci muitas pessoas que chegaram e não ficaram 2 dias. Iam embora, filhos de políticos, parentes dos donos das corretoras não ficavam, porque o clima era realmente muito tenso. Então eu lembro que na época tinha um refeitório, por exemplo, que a gente levava nossas marmitas. Então, falei, mãe, fazer uma marmitinha para não gastar dinheiro, né? Na época eu ganhava R$600 como auxiliar de pregão. E aí, o que eles faziam? Roubavam minha marmita. Eu chegava na marmita, na hora de comer, puta fome do caralho, não tinha nada. Não tinha arroz, não tinha nada. E todo mundo dando risada lá, cabaço. Então, você imagina você passando por isso. Então, você tendo que engolir seco até a hora que você
fazia com amizade com todos. Uhum. Então depois eu via que realmente era um processo meio que normal, mas depois todo mundo virava, era uma família, assim. Então os auxiliares se ajudavam, era todo mundo muito amigo, todo mundo se ajudava, era bem legal. Mesmo trabalhando em instituições diferentes. Exatamente, mesmo trabalhando em Legal. instituições diferentes. Então a brincadeira mesmo era com os novatos. Uhum. E aí depois as coisas começaram a acontecer, eu fiquei curioso por querer também saber como que eu fazia para virar operador. Essa era a minha curiosidade. Falei, cara, eu lembro Você que... queria virar operador, pegar o telefone... e tipo, me deixava muito inconformado somente confirmar as negociações. Eu falei, cara, como é que eu faço pra virar operador, né? Aí você tinha que fazer umas provas lá e tal. Eu falei pro meu chefe, cara, tem essa oportunidade? Ele falou, não tem. Eu falei, não, mas eu gostaria. Ele falou, beleza, mas não tem oportunidade, a gente não tem cliente, não tem por que você tirar esse certificado. Eu fui por conta, tirei o certificado mesmo assim. Falei, cara, se um dia precisar, tô pronto. Então, eu lembro que um dia eu ganhava R$600 por mês. Eu lembro que um dia um dos filhos dele, fazendo operações no mercado de taxa de juros, fez R$600, tipo, em 30 minutos. Aí você pensou, gente, é o meu salário. Exato. Ali foi um raio na minha cabeça. Esse foi o dia que você conseguiu visualizar a magnitude, digamos assim, do mercado? Total. Foi R$600. Eu ficava refazendo, porque nós tínhamos que fazer o financeiro no HP. E aí eles falavam, quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô perdendo. A gente fazia os financeiros e mandava pra eles, né? Falava, anotado no papelzinho de uma forma discreta e tal. E aí eu falei, cara, não é possível, não é possível. Eu refazia. Cara, em 30 minutos ele fez R$600. Então eu falei, cara, eu preciso aprender isso aí. E aí, enfim, surgiu a oportunidade, depois de eu virar operador no mercado agrícola. Que lá na época do pregão você tinha os ativos financeiros, que era dólar, DI, índice, futuro. E você tinha os mercados agrícolas, boi, soja, café. E aí eram crachás diferentes, né? Era setorizado, né? Exato. Aí eu consegui, porque entrou um cliente que precisava operar boi e tal. Aí eu consegui, ele falou, bom, já que você quer virar, atende esse cliente aí. Pra mim, na época do pregão, isso era uma, como é que eu posso falar assim? Era uma emoção, assim, você subia muito de patamar quando você voltava pro pregão sem aquele jaleco vermelho, somente com um crachá de operador, era tipo o ápice, assim, tipo, porra. Eu fui o operador mais novo da minha época, né, porque com 18 anos eu já tinha um crachá. Mas, infelizmente, esse cliente que eu tentei cuidar, enfim, eu era muito novo também, o cara quebrou. E aí meu chefe falou, legal, você conseguiu quebrar o único cliente que a gente tinha, né? E aí, como é que foi isso? Aí eu falei pra ele, cara, eu não quebrei nada, eu simplesmente executava as ordens, mas enfim, a culpa... Ele falou, não, agora parabéns, agora você é um auxiliar de luxo, você vai ficar fazendo trabalho de auxiliar só que com um crachá de operador. Isso era um pouquinho humilhante, né? Mas enfim, eu sempre tive a curiosidade, eu sempre tentei demonstrar de alguma forma que eu tinha jeito para aquilo. E como que eu fazia isso? Eu estudava bastante, eu lia bastante, fazia vários cursos, ficava fazendo o que hoje as pessoas fazem muito simulado, né? Nas plataformas. Eu fazia na boleta, na mão. Falava lá, agora eu acho que seria um bom... Ficava em volta das rodas, fazendo simulado. Tipo, agora seria um bom ponto de compra, né? Eu anotava no boleto e ficava vendo o que acontecia. Na época que você era auxiliar, você já ficava ali... Na época que eu era auxiliar, eu já fiquei. E depois quando eu era operador também. Então, como eu não tinha autorização pra operar, eu ficava, tipo, simulando, porque eu falei, em algum momento eu vou ter que demonstrar que eu sou bom nisso aqui. Senão eu não vou durar muito, porque minha corretora era pequena. Ou eu virava trader, ou ia pra rua. Então, eu ficava fazendo simulados. Era engraçado que eu anotava assim, tipo, comprei o dólar a 10. Aí o dólar caía, eu apagava. Eu falava, não, o certo era vender, vendi, né? Tipo, não. Você se, né, iludia ali. Exato, era muito... Isso que eu ia perguntar pra você, se você mandava bem no seu simulador ou não. Não mandava. Aí eu tive que ir testar na prática, né? Enfim, fiz muitas besteiras, né? Uma das besteiras que eu fiz foi operar sem ordem para tentar demonstrar que eu sabia, manjava, vi o mercado de boi oscilando. Fiz umas posições de boi sem autorização, vendi boi subia, vendi boi subia. E aí liguei pro menino da mesa, eu falei, cara, não conta pro chefe, por favor, que por favor, não com conta. certeza vai cair, fica tranquilo. E aí ele falou, cara, beleza, vou tentar segurar, mas torce pra voltar, porque senão vai dar ruim. E aí, enfim, óbvio que passou 3 dias, meu chefe descobriu. Cara, foi um puta prejuízo. Eu fiz uma posição que eu nem sabia o tamanho que eu tava alavancado. Tomei um prejuízo muito grande. Tipo, porque como operador, eu já ganhava R$1.000. Né? Então eu ganhava como auxiliar 600, depois eu ganhava R$1.000 como operador. E esse prejuízo foi de quase 30 mil. E aí, isso foi na época que você tava atendendo aquele único cliente?
Foi boi? Depois, porque Depois o cliente quebrou, eu ainda falei assim, cliente quebrou no mercado de boi. Eu falei, cara, esse cliente burro devia, porra, tá na cara que o mercado tá, porra, sei lá, já subiu demais. Sabe, esses erros de iniciante, já subiu demais, vou vender. Não fazia a mínima ideia do que você estava fazendo. Eu acho que exato. vai cair agora, subiu demais, eu acho que tem que cair. Simples assim, e o mercado explodindo, eu vendendo, explodindo, prejuízo grande, e aí fui mandado embora. Eu fui mandado embora várias vezes, essa foi mais uma. Aí fui mandado embora, e aí, enfim, minha mãe falou, porra, filho, durou 2 semanas como operador. Eu falei, mãe, faz parte. E aí, depois de um tempo, o boi despencou. Então, aqueles 30 mil teriam dado, sei lá, 20 mil de lucro. E aí, aquela sensação, tá vendo? Eu Exato. tava certo, eu sabia. Exato. Então, eu só pensava isso. Aí, me chamaram de volta e falaram assim, olha, meu chefe não falava comigo. Quem falava era o responsável da corretora. Ele falava, ó, você, beleza, pode voltar, mas desde que você pague tudo. Aí eu falei assim, pagar tudo? Como que eu vou pagar tudo? Tipo, não, ele vai descontar todos os meses do teu salário até você pagar. Eu falei, legal, beleza, ganhou 1.000, perdi 30 mil. Vou trabalhar 30 meses. 30 meses de graça. Beleza, mas eu falei, cara, tô de volta, entendeu? Tipo, tô de volta, beleza, eu vou precisar demonstrar de outra forma. Comecei a estudar um pouco mais o mercado. O que é estudar o mercado, né? É ficar acompanhando ele e tentando ser muito realista dentro das possibilidades operacionais. Porque a gente muitas vezes, e a gente vê muito isso, né? Que as pessoas acabam fazendo esses testes ou estudando, mas sem fundamento nenhum para comprar, para vender. E o tempo vai passando e você não evolui. Então eu comecei a falar, não, cara, eu preciso focar primeiro em um ativo. Porque eu ficava indo de roda em roda, ia pro dólar, aí eu ia pro índice, ia pro não sei onde, eu acabava não aprendendo nada. Eu encostei no mercado de taxa de juros, e eu conversei com pessoas que eram traders de taxa de juros, fiz vários amigos, enchi o saco das pessoas, alguns ajudavam, outros não, queria entender como que funcionava, o que fazia aquele mercado oscilar, por que comprar, por que vender e tal. Então eu comecei a fazer simulados, mas com fundamento. Eu comecei a acertar. Assim, comecei a entender, aqui seria um bom ponto de compra, seria tal. E aí eu comecei a falar pra ele, falei, cara, eu acho que eu posso desenvolver um operacional num mercado onde vocês não estão operando mais tanto, tal. Pô, enfim, ele acabou liberando. E aí eu comecei bem. Você encontrou um nicho onde você poderia, dentro da corretora que você estava trabalhando, se destacar, porque ainda, digamos assim, não tinha ninguém. Exatamente. Então eu comecei a fazer as operações ali, porque quem trabalhava eram os dois filhos do dono, mais o neto, que era um amigo dos filhos, e eu. Então nós éramos em 4 operadores. 2 operavam dólar, 1 operava índice, que era o neto, e eu falei, cara, então aqui vai ser o meu mercado. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a aprender a ganhar dinheiro, comecei a entregar resultado, e conforme eu ia entregando resultado e fazendo gordura, o meu chefe ia me dando mais corda. Eu operava com ele na linha, ele me dava várias dicas, várias broncas, enfim, eu fui muito... Ele é o meu mentor, ele me calejou. Aí ele começou a falar com você? Sim, mas só pra dar bronca, porque ele só me direcionava, é o que eu falo, né? O meu mentor, ele nunca foi meu amigo. Mas ele foi o cara que eu falo que foi a pessoa que eu mais amei, mais odiei na vida. Mas amei porque ele me ensinou aquilo que eu faço até hoje e a forma como eu construí tudo que eu tenho na minha vida. É por isso que eu mais amei ele, mais odiei porque foi o cara que mais me traumatizou também. Porque, porra, as broncas, as chamadas, os puxões de orelha eram bem agressivos. Então, pô, pensa assim, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, tremedeira, mancha na cara, cabelo caía. Então eu lembro do metrô, assim, de passar a mão no cabelo, o cabelo sair. Então passei por muito... que tudo foi muito recente na minha vida, eu era muito novo para passar por tudo isso. Mas enfim, foram partes importantes também que me calejaram a ponto de eu aprender, principalmente a respeitar o financeiro. Porque ele era um cara que não aceitava perder R$1, cara. Por mais que o mercado fosse de risco, ele não aceitava perder R$1. Se ele perdesse R$1, R$100, 50, não importa que ele fosse milionário. Eu pensava, falava, cara, mas como assim, cara? 200 reais. Minha vontade era falar, cara, eu te mando, para de encher o saco. Ele, era realmente, eu demorei pra entender realmente o valor do dinheiro. Ele me ensinou muito isso, entendeu? O day trade bom, entendeu? Pega o seu, o mercado tá te dando R$10, R$100, é teu.
Se você quer ou não quer, é um problema teu. Se você não quer, vai ter outro que vai pegar. Porque você fica naquela, mas só 100. Mas vai subir mais. Mas vai cair mais. E aí o mercado volta, você não coloca dinheiro no bolso, etc e tal. Então, enfim, ele me calejou dessa maneira, eu fui evoluindo. A roda de DI, que era a taxa de juros, virou eletrônica. Né? E aí acabou aquela roda da gritaria. Eu comecei a operar índice futuro no pregão. Então os filhos dele operavam dólar, eu fui pro índice. E aí eu já estava, digamos assim, mais maduro operacionalmente falando. Então com 20 anos eu já era um operador de destaque, né, na roda. Eu acho que talvez por ser o mais novo, ao mesmo tempo eu fiquei grande, eu aprendi a operar, eu fiquei abusado mesmo, sabe? Tipo... Audacioso. Exato, mas com fundamento, eu sabia me defender, isso é algo que eu aprendi bastante. Então fiz muita loucura, fiz muita besteira, mas sempre eu sabia aonde eu iria correr caso tudo desse errado. Que esse é um ponto que muitas pessoas às vezes não têm. Assumem risco por assumir e na hora que as coisas dão errado, simplesmente você deixa toda uma vida para trás. Então, graças a Deus isso não aconteceu comigo. Eu perdia dinheiro, óbvio, como todo mundo perde, mas na média a gente ganhava mais do que perdia. Então, foi muito bom. A minha passagem no pregão, eu digo que eu tenho muitas saudades do pregão, enquanto meus amigos estavam na rua soltando pipa, jogando bola, andando de skate. Eu estava no pregão, eu estava no centro de São Paulo, eu estava operando. Então, enquanto os meus amigos estavam à procura do seu primeiro estágio, eu estava fazendo meu primeiro milhão. Então, enfim, dando uma vida para minha família, e consegui dar uma casa para meus pais, e consegui melhorar a vida de todo mundo que estava ao meu redor. Então, assim, muito novo. Então, tudo aconteceu muito novo na minha vida. Então, foi bom, assim, eu não tenho o que falar, né? Devo tudo ao pregão, devo tudo a isso. Mas e agora a gente quer saber qual foi, dessa época, você de operador, o pior dia? Cara, o pior dia da minha vida, acho que foi um dia que eu cometi um erro operacional, mas para isso eu preciso explicar como que funcionavam as negociações lá, para vocês entenderem, porque pensa assim, você tinha uma roda de negociações com 500 pessoas, então muitas vezes você estava comprando, gritando que você estava comprando, eu compro, sei lá, e você tinha o seu preço a 100, eu compro a 100, o outro cara do outro lado vende a 200, mas era distante, era difícil, às vezes, de vocês se enxergarem, quando mesmo que você quisesse comprar dele, etc e tal. E aí eu tinha plena convicção de que eu havia comprado uma ordem de uma pessoa. Eu compro de você. Aí eu achei que ele estava falando comigo. Beleza, legal. Anotei que comprei dele. Ou seja, essa operação que eu imaginei que tinha comprado a 200 dele, eu já na hora fiz o day trade, vendi a 300, beleza. E aí aconteceu uma notícia muito pancada no mercado. Isso era no mercado de índice, o índice explodiu tipo 2.000 pontos, 3.000 pontos. Então na minha cabeça eu estava zerado, né? Porque eu comprei dele a 200, eu já tinha vendido a 300, eu estava zerado, mas não. Meu auxiliar foi confirmar com o auxiliar do cara como era arcaico. O auxiliar do cara falou, não tem nada com o Alisson. Então aí começa, aí o que aconteceu? Eu saía da roda, ia lá, falava pro operador, falou, mano, fechei com você, o cara, você tá louco, velho. Falei, aquela hora eu comprei de você a 200, o cara falou assim, não, mano. Eu tava falando com o cara de trás, não era você. Porque a roda era tipo uma galera sentada em cima da outra assim, então ele tava falando com o cara aqui, ó, em cima. Então ele não fechou nada comigo. Eu falei, nossa, por quê? Porque como eu fiz a venda, eu fiquei vendido. E eu fiquei vendido. O mercado explodiu. Então foi um prejuízo na época, e eu digo, porra, na época, tipo, nós estamos falando de 2007, você perder mais de 100 mil reais, nossa, era muito. É como se nós estivéssemos falando hoje, tipo, R$1 milhão. Então, puta, aquele dia foi uma cagada, um erro operacional. Foi um dos piores dias, assim, do meu pregão, porque, óbvio, foi um dia que meio que me traumatizou, porque quando eu percebi que eu estava lá em cima, eu falei, e agora, o que você faz? Porque eu, naquele dia, obviamente, o meu chefe não estava lá, tinha tido viajar, então você meio que estava sozinho. E agora, o que eu faço? Então, ao mesmo tempo, foi o pior dia, mas aí eu comecei a operar. Comecei a operar. Eu diminuí o prejuízo, então cheguei a estar perdendo, sei lá, 120 mil reais naquele dia. Fechei perdendo 60 mil, que era um puta prejuízo já, né? Mas, enfim, foi um aprendizado de que, porra, no pregão não dava pra você confiar no sentido de, cara, ó,
Você tinha que ter a certeza, confirmar com o cara. Parece besta, mas custava caro. O vacilo custava muito caro. Então esse foi um dos piores dias, né? Tive vários, né? E depois, assim, no outro dia, para voltar a operar novamente, ficou alguma coisa, algum resquício, um medo, o que mudou? Eu acho que eu comecei a ficar mais na defensiva, né? Então eu comecei a me defender mais, porque eu tava precisando de uma lição. Não queria que fosse tão dolorida, né? Mas eu tava precisando, sim, de às vezes que o mercado me ensinasse algo, porque muitas vezes somente, é o que eu falo, somente na dor, né? Somente quando pega no teu estômago é que você aprende, que você exatamente tem noção de como é importante se proteger. Porque muitas pessoas podem te contar experiências, muitas pessoas podem falar pra você, nossa, aconteceu isso comigo, evita fazer. Muitas pessoas podem comentar com você diversas coisas de experiências negativas, mas muitas vezes ler um livro é diferente de você sentir na pele. Então, às vezes, era exatamente o que eu estava precisando passar pra gente dar uns passos mais à frente nesse sentido, entendeu? Entendi. E qual foi o melhor dia daquela época? Putz, o melhor dia... É que é difícil nós falarmos de mercado financeiro sem falarmos de resultado, né? Então pode falar aqui, a gente pode falar de resultado assim, financeiro. Qual foi o valor? Queremos detalhes. Eu acho que assim, o melhor dia da minha vida, eu diria que foi quando eu encerrei um mês no positivo. Óbvio que teve aquele dia que você, extrapolou o ganho, que você ganhou 300 mil reais, aquele dia que você fez 100 mil reais pela primeira vez, né? Te contei o dia que foi o mais negativo, mas teve o dia, acho que foi o mais positivo também, e tudo, obviamente, que envolve financeiro, porque o financeiro para nós era a nossa superação. Porque quando a gente começa a fazer muito dinheiro no mercado, a gente começa a falar, cara, será que eu cheguei no meu limite? Então você faz 1.000 reais no dia, você faz 1.000 no outro dia, você faz no outro dia, você fala, cara, quanto será que eu vou conseguir fazer 2? Quando você vai para 2, aquilo vira o teu teste, você fala, quanto será que eu vou conseguir fazer 5? Quanto será que eu vou conseguir fazer 10? Então, assim, todas essas marcas que você vai batendo, você acaba levando para a vida, né? Então, eu diria que foram vários dias especiais, assim, de superação, mas com certeza o dia mais marcante para mim, profissionalmente falando, foi quando eu encerrei o mês e fiz 500 mil reais. Tipo assim, foi um dia que eu falei, cara, é algo absurdo, assim, tipo, então marcou bastante, né? Marcou bastante. Então, porque somente a gente que opera sabe todas as dificuldades que a gente passa, os bate, apanha, para encerrar o final do mês e falar, cara, olha o tamanho dessa conquista. Então, com certeza, esse fechamento de mês para mim foi um dos mais importantes. E Alisson, você comentou que quando você começou no mercado, você não tinha, assim, pretensão nenhuma, você só queria um emprego, conseguiu um emprego. Mas depois que você entendeu qual que era a magnitude do mercado, o que era o mercado financeiro, qual que foi a pretensão de continuar nele? Modéstia à parte, eu fiquei bom, né, nisso, graças ao meu mentor, os filhos dele. Nós fizemos uma corretora que valia 10 milhões, vale 200. Como? Com day trade. Então, isso querendo ou não, te faz ter uma habilidade. Essa tua habilidade vira a tua profissão. Essa tua profissão faz com que você tenha um ganha-pão bom, porque isso te faz ter retornos financeiros que, poxa, muitas vezes na época, diretor de banco não tinham. Então, era uma coisa que acabou sendo muito viciante, porque são resultados financeiros. É o que eu falo, né? Eu gostava do que eu fazia, porque para o mercado financeiro, as pessoas chegam exatamente por isso, pela história que eu tô contando, né? As pessoas chegam pelo final da história, chegam pelo financeiro. Então elas chegam através de querer esses resultados. Mas elas não sabem o que você passou, tudo aquilo que é necessário você traçar até você chegar nesse resultado, né? Não focam no processo. O nosso processo foi muito dolorido. Então foi muito, igual eu te disse, a gente cria traumas, mercado financeiro, ninguém é normal, ninguém passa pelo pregão, ninguém, e você fala, nossa, esse cara nem parece que fosse, sei lá, de igreja, tipo assim, todo mundo tem alguma sequela da bolsa.
Então, quando eu falo disso, que são as dores que vão ficando no meio do caminho para você construir. Nada é fácil no mercado, né? Então, esses altos e baixos, essas vitórias, derrotas, é uma volatilidade financeira e uma volatilidade de emoções. Então, não é fácil passar por isso. Mas quando você passa por isso e você fica calejado emocionalmente, você não larga também. E você não tem por que largar, entendeu? É algo que eu amo fazer, eu gosto de fazer, eu sou bom nisso. Sou feliz fazendo isso e ainda ganho dinheiro. Então, pra mim, igual você perguntou, o que te motivou a continuar fazendo isso? Eu não me vejo fazendo outras coisas. E olha que eu já tentei. E qual que foi aí a sequela que a Bolsa deixou no Alisson? Isso aqui, ó. Se você conseguir ver, ó, eu não consigo ficar com a minha mão reta. Tá vendo? Ó? Essa é a minha maior sequela. Sabe como é que chama isso aqui? O quê? Isso aqui chama tremor essencial. Isso aqui é uma doença causada por estresse, que não tem cura. Então, imagina só, quando eu tinha 18 anos, eu já estava assim, desenvolvendo isso, e minha mãe falou, meu filho tem Parkinson. Aí minha mãe me levou, meu filho tem Parkinson, não sei o quê. E aí chegou lá, né, no médico, aí o médico falou, não, senhorita, não, com essa idade não se desenvolve essa doença. Parkinson é a partir de 60 anos e tal. Então, assim, mas é uma das sequelas. Tem amigos que falam sozinhos, o cara tá na rua, começa a dar fechado. Tem gente que acorda no meio da madrugada, enfim. O estresse é muito grande, cada um desenvolve para um lado, né? Cada um vai extravasar de alguma forma. Exato. Aí você imagina você com 20 anos, 21 anos, operando igual um louco, no auge dos teus hormônios, ganhando dinheiro e fazendo a porra toda no mercado e curtindo a vida doidado. Como que não fica sequelado, né? É impossível. E dessa época, vamos lá, quando terminou, ok, agora encerrou o Pregão Viva Voz, 2009. E aí? Você já tinha um plano? Foi uma surpresa? O que foi na sua vida naquele momento? Quando acabou o pregão, nós estamos falando de 10 anos atrás, né? Este vídeo aqui nós estamos fazendo no dia 10/9/2019. Nós estamos falando que o Pregão Viva Voz acabou 10 anos atrás. Então, eu tinha 24 anos quando o pregão acabou. Então, quando o Pregão Viva Voz acabou, eu surtei. Por que eu surtei? Porque, como eu te disse, o meu convívio inteiro foi ali, desde os meus 17 anos. Então, passei toda a minha infância, digamos assim, minha adolescência, migrando para essa parte no pregão, com a galera de lá no centro de São Paulo, andando pelas corretoras, meus amigos eram todos dali, de repente não existe mais. Agora, não tem mais 2.000 pessoas gritando atrás de você. Você está no eletrônico, olhando um monte de número pulando, e um silêncio, né? Parecia que você estava numa biblioteca, isso me matava. E aí eu fui viajar, né? Eu peguei, fui embora, fui dar um rolê na Europa, eu falei com o meu chefe, porque o meu chefe na época falou, cara, vem pra cá, continua tocando a tesouraria aqui da mesa. E aí eu falei, cara, eu fiquei um tempo lá, falei, cara, não consigo. Então fiquei um tempo fora, dando uma circulada por aí, voltei depois, eu tive que, bati muita cabeça no eletrônico, porque eu imaginei que seria, de certa forma, tão tranquilo como era o Pregão Viva Voz, porque a gente já tinha ficado muito bom naquilo, né? E aí, no eletrônico, as coisas não estavam fluindo tão... Não dá pra falar que é fácil, mas não estavam fluindo da forma como a gente tinha aprendido, né? Então, esse ponto foi difícil, assim, porque comecei a perder dinheiro. Então, você começa a perder um dia, perde 2, perde 3, perde 4, como é que você faz? Então, eu tive que reavaliar muitas coisas. Meu primeiro passo foi, vou dar um tempo, vou dar uma volta, e aí, quando eu voltar, eu vou recomeçar, eu vou estudar o mercado novamente. E aí eu percebi, depois de um tempo, de que o mercado ele é o mesmo, ele sempre foi o mesmo. O que mudou foi a forma de atuar. O que mudou foram os participantes, o que mudou foram as formas de se posicionar no mercado. Agora tinha algoritmos, o mercado demorava muito mais para se locomover, mas era tudo uma questão de adaptação. Tá? E na época, né, a gente está falando de 2009 para 2010, quando eu voltei para a mesa, não tinha simulador, mini contratos, que são contratos baratos, quase ninguém negociava. Então nós entrávamos na brincadeira grande. Então o aprendizado custava dinheiro, a Vera. Custava caro. Exatamente. Então, mas legal, eu tive também mais esse desafio. E aí eu dei 10 passos para trás, comecei a operar pequenininho, reavaliar o mercado. E aí eu voltei a fazer as coisas no mercado de uma forma
parecida como eu fazia no pregão. E aí em 2010 aí eu pedi as contas, porque para mim já não queria mais ser funcionário, né? Naquela época já não precisava mais, a gente tinha construído toda a história da corretora, quase todo mundo tirou o pé naquela época. E aí montei um escritório para operar meu patrimônio em 2010. Você operar só o seu dinheiro, aquela coisa, o ser realmente trader. Exatamente. Na verdade, eu fui trader de pregão, eu fui trader de tesouraria, de institucional, aí eu fui trader, tive um fundo com o meu capital, depois a gente montou uma carteira administrada para fazer gestão, mas só de amigos também. Então, mas a minha vida inteira em cima do day trade. Então era tudo em cima da especulação diária. Poucas vezes na minha vida, em toda essa minha trajetória, eu fiz posição em mercado, swing trade, carregar posição. Eu sempre preferi. A minha adrenalina diária já me desgastava demais a ponto de eu ter preocupação, eu querer ter preocupação do que vai acontecer no dia seguinte com a minha posição. Então eu sempre levei nessa linha do day trade, que é o que eu gosto de fazer. E analisando aí toda essa sua trajetória no mercado financeiro, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar em relação ao mercado? A decisão mais difícil? Eu acho que foi quando eu fui convidado pelo Grupo XP, né? Na verdade pela Clear, mas eu fui pelo Grupo XP para tocar salas operacionais. A ideia no início era levar o que eu sabia fazer para o varejo, para as pessoas, para educá-las ao vivo, demonstrando na prática como funciona. Então sempre esse foi o meu... Eu falei, puta do caralho, velho. Puta, será que eu vou conseguir demonstrar? Já pensou? Conseguir levar adiante o que me fez, né, ter uma condição boa, o que me fez eu consegui aprender uma profissão. Será que eu vou conseguir replicar isso? Pô, ia ser do caralho. Então eu fui meio que no desafio, na aventura, mas deu tão certo que começou a dar errado, porque eu operava minha grana ao vivo, com milhares de pessoas, e aí chegou uma hora, obviamente, que os órgãos reguladores olharam e falaram, cara, você não pode fazer isso, se você é trader, você não pode ser analista de estar com uma sala com a galera, tá maluco? Então foi aí que, acho que foi uma decisão mais difícil, eu falei, cara, eu gosto muito de operar, né, enfim, como é que vai ser eu tocar sala com um monte de gente? Eu falo, mano, mas não vai ser real, como que funciona? Mas ao mesmo tempo, ou era isso, ou eu não ia fazer isso, porque por lei você não pode, ponto. Sim. E aí acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim, já profissionalmente falando no mercado, porque aí eu tive que falar, cara, aí eu pensei, falei, quer saber, cara, vou ficar mais um tempinho e ver o que vai acontecer. E fui ficando na XP. E a gente montou na época a Arena do Investidor. Nós montamos o varejo de trading da XP. Então eu entrei na XP, era acho que 2014 para 2015 por ali. Porra, nós criamos toda essa parte de varejo, cresceu demais, a XP cresceu demais, eu virei sócio da XP. Então a gente foi crescendo, foi educando, foi formando traders, foi conhecendo milhares de pessoas, foi ficando de uma maneira tão envolvida, que você olha para trás e fala, caralho, se passaram 3 anos e eu tô aqui, cara. Entendeu? Obviamente que profissionalmente eu cresci muito, eu aprendi, eu participei de projetos grandes, a gente viu tudo o que aconteceu com a XP, nós estávamos lá no grupo, então é motivo de muito orgulho, né? Hoje eu não faço mais parte do grupo, não sou mais sócio, né, do grupo XP, mas cara, a gente deixou muitos amigos, muitos projetos bons, então a gente só cresceu profissionalmente. Então eu digo que tive que abrir mão de uma coisa que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu conheci pessoas que eu jamais conheceria operando pro meu fundo, no meu escritório aqui no Itaim, entendeu? Então, assim, é uma troca que pra mim fez muito sentido, e tanto que nós estamos até hoje com as maiores comunidades de traders do Brasil, então fazendo operações com a galera ao vivo, ensinando a galera por todo o Brasil, e isso me motiva demais. Aí me perguntam, mas você não sente saudade? Mas você não vai voltar? Sem sombra de dúvida, vai chegar o dia onde eu vou voltar a operar, porque é minha paixão. Puta, não sei quando, mas com certeza o bom é que essa profissão que eu tenho, amanhã eu posso virar a chave e continuar fazendo isso da minha vida, entendeu? Não é algo que eu vou precisar novamente reestudar, porque eu estou na tela o dia inteiro, com milhares de pessoas ajudando elas, né, no mercado. Então, essa opção, graças a Deus, eu tenho e vou ter para sempre, né? Essa habilidade que eu criei de saber interpretar os preços. Então, isso você não perde.
Então, algum dia, provavelmente, eu novamente voltarei a fazer isso também. Então, nessa época que surgiu aí o Alisson Educador. Exatamente, surgiu o Alicen. Conta pra gente a história desse apelido, então. Puta, a galera acho que não sabia falar meu nome, pelo visto, né? Porque é Alicen, meu nome é Alisson, Alicen. Aí a galera começava a escrever meu nome nos chats, ALI com 100. ALI com 100, Alicen. Aí ficou, aí eu uso isso. Hoje eu tenho uma assinatura, Alicen, até mais curta. Até prefiro melhor do que Alisson, que eu acho uma bosta meu nome. Mas Alicen acho legal, então eu acabei até usando. É isso. Incorporei, exatamente. Incorporou. E então, você já tem muitos anos aí como educador. Conta um pouquinho pra gente, você aí com toda essa experiência como educador, qual que você acha, que você acredita que é a maior dificuldade das pessoas que estão começando no mercado? Eu acho que eu enxergo duas dificuldades. Uma da pessoa que está começando e uma da pessoa que já está um pouquinho mais de tempo. A que está começando, eu acho que é a paciência mesmo, né? Porque todas as grandes chamadas para essas pessoas são através de propagandas, através de YouTube, através de corretoras, corretagem zero, não sei o que, blá, blá, blá. É ver ou imaginar que é fácil você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então eu acho que quando elas chegam no mercado, elas já têm a ansiedade de ter esse resultado que elas já vislumbravam. E não entendem que a profissão trader, como o próprio nome já diz, profissão trader, é uma profissão como qualquer outra, uma faculdade como qualquer outra, e leva anos. Né? Assim como você estuda 4 anos para ser engenheiro, 5 anos para pilotar um avião, 6 anos para fazer uma cirurgia. Mas trader, eles imaginam que eu fiz um curso no YouTube, já sou trader. Então é meio que até banalizar nós que estamos... É o que eu falo pra galera, ou seja, eu sou um puta de um retardado, né? Demorei tantos anos para conseguir aprender, enfim, e você fez um curso no YouTube e já é trader. Então as pessoas acabam não se dando a oportunidade de serem pacientes para passar por um processo de aprendizado e entenderem que o dinheiro, ele vem, mas o dinheiro é consequência. Né? Mas às vezes a gente quer colocar exatamente a carroça na frente dos bois, já foca isso e acaba se frustrando porque isso demora para vir. De uma forma consistente demora. Então eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de quem está começando. Já as pessoas que já estão dando as suas primeiras operações e já estudaram a técnica, já passaram por boa parte desse processo, é aceitar ganhar pouco. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades de todo trader, porque o trader, quando ele acerta a operação, puta, mas dava para ter sido mais. Quando erra a operação, fica com revanchismo e quer buscar o resultado. Então, nunca está satisfeito com porra nenhuma. Sempre podia ser melhor. E se faz um trade de 100 reais, puta, podia ter sido 1.000. Se faz um trade de 100 reais para trás, puta, a vida é uma merda. O mercado parece que tem Tudo alguém... dá errado comigo. Exatamente. Então, eu acho que o aceitar ganhar pouco é uma habilidade que poucos desenvolvem. É o que o meu chefe conseguiu me ensinar, né? Que dinheiro bom é dinheiro no bolso. Ponto e acabou. Você está 100 reais, você ganhou 50 reais, 100 reais em um dia. Porra, você ganhou 100 reais de banqueiro, cara. Você entendeu? Não, você tomou 100 reais de banco, você tomou 100 reais de outras instituições. Pô, você tem que dar valor a isso, entendeu? Porque senão vira jogo. Ah, mas 100 reais é pouco, legal. Você não quer, tem quem queira. Então, eu acho que a grande dificuldade que muitos têm é o aceitar ganhar pouco, né? Eu até brinco que... Eu brinco não, mas eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar que a nossa ideia é sempre ganhar pouco, mas ganhar consistentemente. Que a diferença vai ser no final do mês. Então... e nunca perder muito, né? Aquele dia que tá tudo errado, beleza. Se você tiver uma gestão de risco boa, um dia nunca vai te tirar do mercado, entendeu? Então, são esses pontos que eu acho que é uma puta dificuldade que as pessoas têm, cara. É impressionante. E Alisson, ao longo aí da sua trajetória, o que você aprendeu e desenvolveu de ações? O que você aprendeu que você precisava fazer fora do mercado para conseguir ter bons resultados no mercado? Olha, eu vou ser bem honesto com você, porque hoje em dia eu faço muita coisa saudável, que eu não tenho dúvida que me ajuda, tá? Mas eu conheço inúmeras pessoas que não têm nenhum tipo de rotina saudável e são os puta ganhadores do mercado. Então o que eu não gosto hoje em dia, o que me incomoda um pouquinho,
esse tipo de... Como é que eu posso dizer? Eu acho que as pessoas te vendem muito pacotes prontos de sucesso. Eu acho que isso não existe, entendeu? Hoje eu acordo 5 da manhã, sim, acordo. Pô, eu medito, sim, medito. Eu treino, sim, treino. Beleza, hoje eu tenho uma vida diferente, sou pai, o caralho a quatro, legal. Eu tenho histórico de sucesso no mercado, sim, minha rotina com certeza me ajuda, sim, me ajuda na concentração, ótimo. Mas eu já tive outras fases também, como eu te disse, época onde eu saía todos os dias, eu bebia todos os dias, eu comia hambúrguer todos os dias, então, porra, sei lá, cheguei a pesar com mais de 90 quilos, etc. E era um puta ganhador no mercado. Então eu acho que esse lance, isso é muito relativo. E é difícil você vender esse pacote como se ele fosse único para todos. Sim. Então isso eu acho muito errado. Porque, não, tem que acordar a turma das... hashtag turma das 4, turma das 5, turma das 6, turma das... você tem que fazer parte dessa turma. É balela. Isso aí é a maior estupidez que tem. Não que não seja saudável, mas é saudável? É bom para você? Faz. Mas não dá pra você criar uma regra e falar que pra qualquer pessoa isso também vai ser bom e ela precisa fazer isso pra ser bem sucedida. Eu ia dizer, e nem achar que isso é o que vai realmente a virada mudar de chave. Tudo. É um contexto, é um conjunto. É o que eu falo, mas o Abílio Diniz acorda às 5 da manhã, então puta não sei o que, o Paulo Lema, legal, que bom, o Benchimol acorda cedo, legal, realmente, puta, eles têm uma puta vida saudável, legal, mas no Vale do Silício você vai lá na Califórnia, aqueles moleques lá, e boa parte deles estão a madrugada inteira jogando videogame, fumando maconha, acordam 1 da tarde e são dos maiores gênios da história. Criam produtos que, cara, valem bilhões, né? Tanto que a Califórnia o PIB da Califórnia equivale a PIB de país. Então, assim, e eles não são pessoas de sucesso? Então, vamos lá, né? Então, eu acho que eu não gosto quando as pessoas criam esse tipo de regra como se fosse, puta, tá aqui a cartilha. Como se fosse uma verdade universal. Exato. É isso e pronto. Então, né? eu acho que isso é muito de cada um. É óbvio que comer saudável é melhor. Você vai viver mais, não é só pelo trade, entendeu? Tipo, mano, entendeu? Pô, você beber pra cacete vai te fazer mal. No dia seguinte você vai estar de ressaca, você não vai estar focado no mercado. Mas isso pra mim são coisas óbvias, né? Mas você não precisa ser um atleta Usain Bolt e tal, enfim. Mas tudo que você puder fazer pra te ajudar, eu faço. Eu adicionei muitas coisas na minha rotina, porque eu perco o foco muito fácil. Eu digo que o day trade me deu uma coisa muito boa, que é aprender a ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo eu fico tanto tempo, por mais que seja num curto espaço de tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, olhando aquela tela, olhando aqueles números, tão focado em ver onde que é bom pra comprar, é bom pra vender. Eu fiquei tão focado naquilo, em 1 hora, 2, 3, quando eu paro de olhar aquilo, a última coisa que eu quero é concentrar em outra coisa, entendeu? Então minha cabeça já vai longe, já quero tomar um chopp, ou já quero jogar um tênis, ou já quero fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então, a última coisa que eu quero é não, agora vamos sentar numa sala de aula e vamos... eu sou pós-graduado em mercado de capitais e derivativos pela Bolsa, né? É uma puta graduação, assim, muito reconhecida. Cara, mas imagina que eu operava o dia inteiro, entendeu? E eu chegava lá no MBA, lá na pós, mano... A última coisa que eu queria era concentrar, fazer cálculo, estatística, precificar ativo e o caralho a 4. Cara, minha cabeça tava, sabe assim? Tava longe. Então, Só queria desopilar. Exato. Eu me formei, mas eu tive muita dificuldade. Então, isso é algo que realmente o day trade te traz, né? Porque você fica bom... Você realmente precisa estar ali focado, Exato. 100%. Exato. Sabe por quê? Porque você estando focado ali 1 hora, muitas vezes em 3 minutos você fez o teu dia. Então você precisa dessa concentração. Isso é uma habilidade que eu consegui. E óbvio que se você está melhor alimentado, se você está treinado, se você está leve, respirando bem, que é algo que você comenta muito bem, cara, com certeza te ajuda muito mais. Mas não dá pra falar que isso realmente, se todos seguirem, todos vão ser ganhadores, porque todos estão meditando e fazendo yoga no Parque Ibirapuera às 6 da manhã. Infelizmente, não é tão simples assim. Se fosse simples assim, todo mundo fazia yoga e tava rico, mas não é assim. Exatamente. E Alisson, agora falando um pouquinho de presente, de futuro, aqui nesse quadro a gente gosta de spoilers, né? Hoje você tá aqui, você toca a sua sala, você tem os seus projetos, tem o Alisson Educacional, tem tudo mais. Conta aí pra gente quais que são essas pretensões pro futuro, profissionalmente. Olha, as pessoas brincam, né? As pessoas sabem que eu saí do Grupo XP.
E elas falam assim, cara, e agora que você saiu do Grupo XP, né? Pra que você saiu do Grupo XP? Eu falo assim, cara, eu saí pra comprar, pra comprar XP. Eu costumo falar isso. Então o pessoal fala assim, cara, mano, você tá de sacanagem, né? Como assim? Mas é uma forma de expressão que eu uso, que a galera, cara, cala a boca. Eu começo a falar assim, mas por que você saiu? Eu falo, lá tava muito difícil de eu conseguir juntar dinheiro pra comprar, né? Eu brinco, né? Eu encho o saco. Nesse sentido, mas ao ponto de dizer que assim, cara, a gente saiu pra fazer coisas grandes. E quando eu falo de coisas grandes, é tentar impactar a vida das pessoas de uma forma mais ampla, é construir vidas no mercado financeiro de forma prudente e consistente. Então a gente saiu de lá, nós montamos, você está aqui num espaço nosso, com pessoas qualificadas, como o Léo Dutra, o Danilão e tal. A gente tem um propósito em comum, por mais que cada um tenha os seus projetos separados, que o nosso propósito é um só, né? O primeiro é comprar XP, né? E o segundo é dominar o mundo, né? A nossa ideia é, cara, fazer uma coisa... Vocês estão procurando, tem vaga? Eu posso deixar currículo? Claro que tem, óbvio. Estamos montando o time ainda, né? Com certeza. Então, assim, a gente quer fazer coisas, assim, muito grandes e com certeza no mercado, né? A gente ainda, graças a Deus, por mais que as pessoas olhem, devem olhar e falar, cara, quantos anos será que o Alisson tem, né? Estamos fazendo esse vídeo aqui em 2019, eu tenho 34 anos. Aí o pessoal fala, caralho, né? Rodou de pneu murcho, né, mano? Tá judiado, mas é o que a bolsa faz com a gente, né? Mas a gente ainda é novo. Então a gente tem muito mais para fazer no mercado. E graças a Deus, hoje em dia a nossa situação não é somente a necessidade financeira. Então nós temos uma certa tranquilidade para conquistar coisas maiores sem ter a preocupação que um dia eu já tive, que era levar um dinheiro para termos o que comer e ajudar minha mãe e meu pai. Então hoje em dia, graças a Deus, o nosso foco ele é simplesmente em conquistar coisas diferentes no mercado. E não somente o dinheiro, o que deixa as coisas mais legais ainda, né? Com certeza, e eu tenho certeza que todo mundo e o mercado agradece todas essas coisas que vocês estão fazendo e tudo isso que ainda está por vir. Ótimo. E Alisson, 2 conselhos agora. Conselhos, se fosse bom a gente vendia, mas aqui a gente dá. 2 conselhos, um para quem está começando e o outro é esse caso que você falou da galera que já está no mercado há muito tempo, mas está meio patinando, ainda não tem os resultados que gostaria. Qual é? Para quem está começando, eu acho que as pessoas elas têm que olhar o mercado e encarar a profissão trader como se ela fosse uma franquia. Então, se as pessoas não sabem o que é construir uma franquia, joga no Google, porque você tem vários tipos de planejamento para você construir uma franquia, e ela envolve você ter um capital de giro, ela envolve você entender no negócio, ela envolve você entender seus concorrentes, ela envolve você ter uma ideia de como você vai otimizar a venda dos teus produtos, você entender o espaço onde você está. Por que eu gosto de fazer essa comparação? Porque as pessoas chegam no mercado e elas simplesmente focam primeiro, a grande maioria, né, em como que eu vou ganhar dinheiro, né, qual a forma mais fácil de ganhar dinheiro, e elas não procuram primeiro se identificar, porque nós temos inúmeros ativos no mercado. Às vezes o que é bom pra mim, aquilo que, poxa, eu faço day trade, às vezes os caras falam, nossa, vendo você fazendo parece tão fácil, e às vezes elas ficam com essa ilusão de que, puta, é fácil, mas elas não fazem esse estudo de casa, de entender exatamente tudo que está por trás do ativo que eu opero, da técnica que eu uso, né, quais são as dificuldades para que você coloque tudo isso para rodar, né, igual um negócio. Então as pessoas têm que se estruturar como se fosse um negócio próprio, né, porque quando a gente entra para o mercado, a gente entra e nós somos a nossa empresa. Então nós somos o back-office, nós somos o middle, nós somos o front, nós somos o diretor, nós somos o gerente, nós somos o CEO, nós somos o risco, né? E inclusive o operador, né? E o trader. Então, assim, tudo isso nós somos. E como que a gente faz uma gestão de tudo isso? Né? Entendendo como cada área funciona, entendendo o processo de cada área. E no mercado financeiro é igual. Né? Agora, já indo para o lado para as pessoas que ainda estão patinando, muitas vezes as pessoas elas querem saber exatamente quanto tempo eu viro trader. Então, às vezes, ela fala, nossa, mano, estou tentando, e isso eu recebo diariamente na sala, mas estou tentando há muito tempo, cara, mas não dá certo. Eu falo assim, quanto tempo você está tentando? Há 2 semanas.
Quanto tempo você está tentando? 1 mês? Quanto tempo você está tentando? 2 meses? As pessoas não se dão tempo, né? Então, não está dando certo. Não dá... Por quê? Porque as pessoas estão focadas no financeiro. E, galera, o grande lance é que de início a gente não vai ganhar dinheiro. Eu sei que é meio frustrante falar isso, e eu sempre falo, não vai ganhar dinheiro. Eu já fiz vídeo falando, todo trader deveria começar perdendo. Foi muito criticado até. Falou, cara, que eu acho que sim, porque as pessoas que eu vejo que mais se frustraram foram pessoas que já chegaram, não sabiam o que estavam fazendo e já começaram ganhando. Pô, tá merda. Sorte de principiante. Pô, ganhei 10 mil, 30 mil. A galera já pensa, pô, por que fui estudar 4 anos de engenharia? Perdi meu tempo, pô. Agora eu sei que eu sou bom. E aí quando vem o tombo, com certeza ele vem exponencial. Então as pessoas precisam ter essa ideia de saber aonde estão pisando e saber que leva tempo. Não tem nada que nenhum livro vai conseguir antecipar a experiência de tempo de tela. Ninguém. É aquilo que eu disse, pô, eu posso te contar 1000 experiências, mil derrotas, 1000 vitórias. Legal, você vai adorar ouvir as histórias. Mas isso não vai mudar a tua vida. Tua vida é feita no dia a dia operacional, tela atrás de tela, operação atrás de operação. Você tem que montar um HD operacional próprio. Porque somente construindo uma história própria que você sabe aonde você é bom, aonde você é ruim, aonde você mais erra, aqueles pontos onde você mais ganha dinheiro, para você conseguir lapidar aquilo que você é bom, para você descartar aquilo que você não é. Então, mas isso, mais uma vez, você precisa ter essa calma e essa paciência, né? Então, as pessoas que ainda estão trocando figurinhas, separam dinheiro para isso, porque nós vamos ter que pagar uma faculdade. Quando eu falo que a gente vai perder dinheiro, eu enxergo isso como dessa maneira, né? Eu achei muito interessante, eu tenho um amigo meu do Mastermind que ele fala assim, ele fala, cara, eu separei como se eu estou entrando no mundo de traders, legal. Eu separei como se eu fosse fazer uma faculdade. Quanto custa uma faculdade? Na minha cidade custa R$650, legal. Eu separei R$650 por mês. Isso que ele fala assim, ele fala, não é que eu vou me expor, perdi R$650, não, mas ele separa esse dinheiro como se ele estivesse realmente fazendo uma faculdade, operando pequenininho, e olha a gordura que você vai criando se você juntar 650, conforme você for aprendendo e você for evoluindo, você já vai ter uma puta de uma gordura para você conseguir alavancar as operações onde você está indo bem. Depois que você já souber o que está fazendo, exato, depois que você souber. Entende ou não? Porque hoje, qual que é o grande problema que nós temos? Né? Um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que as corretoras hoje, corretagem zero, é tudo de graça, a alavancagem é ridícula de barata, tá tudo muito fácil. Isso é o lado bom, porque você dá oportunidade para mais pessoas. Agora, o lado ruim é que você traz um monte de aventureiro. É só R$100, é só 50, é só 200, é só 100, é só 1000. E aí você vai deixando dinheiro, o tempo vai passando, e nós que estamos do outro lado, que somos profissionais, adoramos isso. A gente ama isso, o banqueiro adora isso, os traders de instituição, os caras estão soltando rojões que está entrando 1 milhão de CPF na bolsa, uhul. É mais dinheiro. É mais dinheiro, é mais sardinhas no mercado. Esse é o lance. É isso. Então, a gente tem que aprender a se proteger e ter essa noção de que o mercado é uma faculdade. Então, galera, agora para o vídeo, volta nessa parte dos conselhos, escuta de novo em velocidade lenta para você entender cada parte disso que o Alisson falou. E não só entender como colocar em prática. Alisson, segue o fluxo. Mercado financeiro para mim é? Paixão. Swing trade é? Desnecessário. Day trade significa? Vida. Dólar ou índice? Dólar. O plano de trade? Tem que ser seguido. Se eu bato a meta? Vai para casa. Se eu tomo um stop? Respeita a gestão. E se eu atingir o loss do dia? Respeita a gestão. Disciplina para mim é? Tudo. Consistência significa? Ganhar pouco, mas ganhar sempre. Um livro? O meu, Sobe e Desce da Bolsa e da Vida. Um filme? Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Uau! Meu ídolo? Danilo Zanini. Meu final de semana preferido? Com minha família. Um defeito? Falar demais. Eu não achei. Uma qualidade? Sinceridade. O que melhor me define? O perfil. Qual é o legado que eu quero deixar? Mais traders consistentes no mercado.
Sensacional! Uhul! Alisson, agradeço imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade, estar aqui conversando com a gente. Eu tenho certeza que as suas palavras, a experiência que você trouxe, os conselhos, as dicas, tudo isso vai agregar muito pro pessoal de casa que está nos assistindo e que se ainda não curtiu esse vídeo, faz favor de curtir agora, que tá merecendo 1000 likes. Tá? Aproveita e compartilha aí nas redes sociais. Alisson, gratidão imensa. E agora, sua palavra final pro pessoal. Bom, Luana, eu que agradeço, eu e o Ted aqui, né, esteve aqui juntamente com a gente toda a gravação. TED Talks, né? O TED Talks, exatamente, né, que é o urso, né, da Bolsa de Valores, a força vendedora. Brincadeira, a gente, eu agradeço você, é muito legal esse tipo de bate-papo, esse tipo de história, a gente ama falar isso, se deixar a gente fala 10 horas, ainda mais eu. Mas, poxa, você faz um trabalho totalmente diferenciado, a gente é super fã do teu trabalho, porque você acho que a única que tem essa disposição, esse dom e essa paixão por levar realmente melhoras para partes que são pouco tocadas, pouco difundidas, entendeu? Se fala muito de técnica, se fala muito de game, muito de loss, muito de gestão, mas acho que a parte comportamental, que na grande maioria das vezes é muito mais importante do que a parte operacional, com certeza você também agrega e muito para o nosso mercado. Então a gente do lado de cá, os traders, as pessoas que estão aprendendo também, a gente também tem uma gratidão muito grande por você. E obrigado pelo convite mais uma vez, conte sempre com a gente. Sensacional. E você de casa já sabe que eu vejo você no próximo vídeo. Uau! Meu ídolo. Danilo Zanini. Vai dar. Ninguém conta. Deixa ele ver depois na gravação. Deixa assim. Vou deixar, óbvio que sim. É mentira, mas deixa. E você de casa já sabe que eu vejo você no próximo vídeo. Yeah!